Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou professor de Química e hoje nós vamos falar sobre transformações gasosas. Bom, existem três formas de transformação gasosas, mas o que eu quero mostrar para vocês é uma revisão geral do que foi visto no módulo passado. Isso foi uma matéria do módulo passado e nesse módulo nós vamos fazer uma breve revisão e alguns exercícios, tudo bem? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar sobre transformação gasosa é a fórmula genérica da transformação gasosa. A fórmula genérica é essa aí, onde P1, V1 e T1 é a pressão, o volume e a temperatura em uma determinada condição, antes de você fazer a transformação. P2, V2 e T2 é a pressão, o volume e a temperatura após você realizar essa transformação. Tudo bem, pessoal? Quais são as formas de transformação gasosa que a gente pode fazer? A primeira é chamada de transformação isotérmica. O que é a transformação isotérmica? Na transformação isotérmica, a temperatura é constante, ou seja, você altera a pressão e o volume do gás, mas a temperatura permanece constante, sem mudar. Essa transformação foi estudada por Boyle, tá, pessoal? Agora, vamos ver um jeito de você lembrar dessas fórmulas facilmente. Bom, pessoal, o macete é você olhar para essa fórmula aqui principal, fixa ela. Bom, daqui dessa fórmula você vai tirar todas as outras fórmulas necessárias. Como você vai fazer isso? Bom, aqui eu estou falando que é uma transformação isotérmica, ou seja, temperatura constante. Então, quem está ficando constante? A temperatura, certo? O que você vai fazer então para descobrir a fórmula da transformação isotérmica? Você vai cortar o que está constante, que nesse caso aqui é a temperatura. Então, eu vou cortar a temperatura daqui e cortar a temperatura daqui. O que vai sobrar? Isso aí, essa é a fórmula da transformação isotérmica. A outra forma de transformação é isobárica. A transformação isobárica é uma transformação a pressão constante, que foi estudada por Charles. Pessoal, na hora de ver a fórmula da transformação isobárica, nós vamos usar a mesma metodologia. Olha para essa fórmula aqui. O que está ficando constante na transformação isobárica? É a pressão, correto? Então, nós vamos cortar a pressão da fórmula. Quando a gente corta a pressão da fórmula, o que vai sobrar? O V e o T, certo? Então, a gente tira aqui a fórmula da transformação isobárica. E, por último, a transformação isovolumétrica. Na transformação isovolumétrica, o volume do gás não se altera. O volume é constante. Isso foi estudado por Gay-Lussac, tá, pessoal? O volume constante, se o volume está constante, como vai ser a fórmula da transformação isovolumétrica? É só a gente cortar o volume aqui dessa fórmula principal. Cortando o volume, o que vai sobrar? Pressão e temperatura. E essa aí é a fórmula da transformação isovolumétrica. Fácil, né, pessoal? E também uma outra coisa que vocês têm que relembrar é como é o gráfico de cada uma dessas transformações. Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, o gráfico que relaciona a pressão e o volume. A pressão e o volume geralmente é o gráfico mais cobrado, tá, pessoal? Como é um gráfico de uma pressão por volume pressão em relação ao volume de uma isotérmica, de uma transformação isotérmica. Você vai ver esse escorregazinho aqui. Sempre quando você vê um gráfico de pressão por volume e vê esse escorregazinho aqui, pessoal, você pode ter certeza que isso aqui é uma transformação isotérmica. Tudo bem? Como ficaria o gráfico de uma transformação isobárica? Isobárica, pessoal, é a pressão constante. Como vocês podem olhar aqui, a pressão, vamos supor que aqui fosse um valor 5. A pressão ela estaria constantemente a 5, não está mudando. Em compensação, o volume está mudando e não está deixando bem claro aqui no gráfico, mas a temperatura também está mudando. Então, a pressão constante, volume mudando. Você consegue perceber pelo gráfico que o volume está mudando e a pressão está constante. Transformação isobárica. E a transformação isovolumétrica ela tem essa cara aqui. O volume está parado em um valor só. Agora, a pressão ela está alterando. Como vocês conseguem perceber aqui, vamos supor que aqui fosse 5 e 10. A pressão está indo de 5 até 10. Enquanto o volume está parado aqui num único valor.
Tudo bem, pessoal? É bom relembrar esses gráficos aí, tenham eles em mente. Um conselho antes da gente seguir para a parte de resolução de exercício, é que vocês passem a limpo essa fórmula. Delas você puxa uma setinha para cada uma dessas outras fórmulas que deriva dessa principal aqui. Lembrando sempre em mente aquele macetinho. Se você estiver falando de pressão constante, você corta o P. Se você estiver falando de temperatura constante, você corta o T. Se você estiver falando de volume constante, você corta o V, para conseguir cada uma dessas fórmulas. Copia isso no caderno e faz um esboçozinho desse gráfico aqui no seu caderno também, antes da gente seguir para a parte de exercício. Pausa o vídeo e faz isso. Bom, pessoal, eu peguei aqui alguns exercícios da apostila e a gente vai fazer resolução desses exercícios, tudo bem? Bom, esse primeiro exercício é assim: a equação geral dos gases relaciona variáveis como pressão, temperatura e volume. Uma quantidade de gás ideal ocupa um balão de 50 litros. Pessoal, se o gás ocupa um balão que tem 50 litros, o gás ele tem um volume de 50 litros. O gás ele assume sempre o volume do recipiente que ele está ocupando. E fala que esse balão está a uma temperatura de 37 graus Celsius. Ele fala que a pressão é de 100.000 pascal. Qual será o volume desse gás se submetido a uma temperatura de 10 graus Celsius e a pressão de 200.000 pascal? Bom, pessoal, o que a gente vai ter que fazer aqui é olhar no enunciado a coletânea de todas as informações que o enunciado nos fornece. Vamos lá. Lembrando, a fórmula da transformação gasosa é essa aqui, né? Essa é a fórmula principal. Ele fala aqui que o volume do gás antes de ser transformado é de 50 litros. Então a gente tira que o volume 1 é 50 litros. Tudo bem? A gente também sabe que esse gás está a uma temperatura de 37 graus Celsius. Lembrando, sempre nesse tipo de exercício você tem que passar a temperatura de Celsius para Kelvin. Como a gente passa a temperatura de graus Celsius para Kelvin? A gente tem que somar 273. Então a gente vai pegar aqui 37 mais 273. Fazendo isso, a gente vai encontrar 310 Kelvin. Então, eu falar que alguma coisa está a 37 graus Celsius ou a 310 Kelvin, é a mesma coisa, tá, pessoal? Só que para o exercício a gente tem que usar a medida em Kelvin. E ele fala que a pressão inicial aí nesse momento é de 100.000 pascal. Pascal, pessoal, pressão. Então, eu estou falando aqui da pressão 1. Bom, agora, após uma transformação, ele pergunta qual vai ser o volume desse gás. Então, o volume 2 a gente já não sabe. O que a gente sabe é que a temperatura depois da transformação vai ser 10 graus Celsius. Então, eu estou falando da segunda temperatura, da temperatura 2. Lembrando, isso aqui eu tenho que passar para Kelvin. Passando para Kelvin, eu tiro aqui 283. Como eu passo para Kelvin, somo isso aqui com 273, tá, pessoal? E a pressão após a transformação é 200.000. Bom, olha só, eu já tenho todas as informações que a fórmula pede. Eu tenho pressão 1, eu tenho volume 1, eu tenho a temperatura 1. Pressão 1, volume 1, temperatura 1. Eu tenho a pressão 2 e a temperatura 2. A única variável, a única letrinha que eu vou ter aqui vai ser o volume 2, que é justamente ele que eu vou querer descobrir. Então eu vou pegar cada um desses valores aqui no cantinho e vou substituir dentro da fórmula. Fazendo isso, a gente vai tirar isso aqui, ó. Peguei cada um dos valores e substituí, tá bom, pessoal? Agora, para resolver esse exercício, eu só tenho que resolver essa continha aqui. Eu vou começar fazendo uma série de simplificações. Que simplificações são essas? Como isso aqui é uma multiplicação, eu posso cortar esse zero com qualquer um desses zeros aqui. Então, eu vou cortar esse zero com esse zero. E tá vendo aqui que eu tenho uma quantidade de zeros de um lado, e do outro lado, separado pelo igual, também tem uma mesma quantidade de zeros. Eu posso cortar, como todos eles estão falando de multiplicação, eu posso cortar. Se fosse soma, eu não poderia fazer isso, tá bom, pessoal? Então, eu vou cortar um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. Depois de cortar todos os zeros possíveis, a gente vai tirar isso aqui. Tudo bem, pessoal? Cortando esses zeros aí, a gente segue essa continha. Olha como facilitou a nossa vida. Bom,
1 vezes 5 sobre 31 é igual a 2 vezes V sobre 283. Resolvendo isso aí, como é que fica? Pessoal, o que eu fiz aqui? Foi uma regra de 3. Fiz uma regrinha de 3 aqui, multipliquei esse por esse e esse por esse. Depois eu peguei o 31 vezes 2 e joguei para o outro lado como uma divisão. Então eu pulei uma etapazinha aqui para acelerar o processo, tá bom, pessoal? Mas você pode fazer passo a passo que você vai ver que você vai chegar nessa continha aqui. Pode fazer uma regra de 3 normalmente aqui que você vai ver que vai chegar nessa continha. Resolvendo essa continha, a gente tira aproximadamente 22,8 litros. Essa é a resposta do exercício, tá bom, pessoal? Bom, vamos para o exercício 2. O exercício 2 ele pergunta: quais são as variáveis utilizadas para descrever o estado gasoso? Cite pelo menos 2 unidades de medidas usadas em cada uma dessas variáveis. Pessoal, olha só. Nós acabamos de ver que existe a transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica. É justamente a variação dessas 3 variáveis. Que variáveis são essas? Vamos lá. Volume. Quais são as unidades que a gente encontra? Unidades de medida, forma de medir volume. Bom, litro, centímetro cúbico, ml, metro cúbico e outros. Todos esses são exemplos de unidades de medida de volume, que é o espaço que alguma coisa ocupa. A segunda variável é a temperatura, que a gente mede a quantidade de calor que tem ali, né? O grau de agitação das moléculas. O calor ele pode ser medido em grau Celsius, grau Fahrenheit ou Kelvin. E a terceira variável é a pressão. A pressão é quanto aquele gás está sendo pressionado ali. Se você tem muito gás em pouco espaço, a pressão está muito alta. Se você tem pouco gás, o gás tem muito espaço livre ali, ele está com uma pressão baixa. A pressão, pessoal, pode ser medida em atm, pascal, milímetro de mercúrio e outras, né? Então essa é a resposta, né? Ele pergunta quais são as variáveis são essas 3 aqui, e as unidades de medida, ele pede 2, eu coloquei mais do que 2 exemplos em cada uma aqui para vocês. Bom, pessoal, o terceiro exercício é assim: um gás ideal sofre uma compressão isobárica, presta atenção nessa palavrinha aqui, tal que seu volume se reduz a 2/3 do inicial. Se a temperatura inicial do gás era 150 graus Celsius, determine a temperatura final em graus Celsius. Bom, vamos começar a coletar informações aqui desse enunciado. Qual é a primeira informação que a gente coleta? Que ele está falando que é uma transformação isobárica. Se a transformação é isobárica, ele está falando que a pressão é constante. Lembra daquela formulazinha que você anotou lá no começo da aula? É ela que a gente vai usar. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a buscar no enunciado informações acerca dessa fórmula aqui. Ele fala que um gás ideal sofre uma compressão isobárica tal que seu volume se reduz a 2/3 do inicial. Então vamos imaginar que no começo ele tinha um volume. O volume 1 eu vou chamar de volume inicial. Esse é o volume que tinha no começo. A gente não sabe quanto é. Tudo bem? E ele fala aqui que a temperatura do gás no começo, no início, era de 150 graus Celsius. Então eu estou falando aqui o volume inicial e a temperatura inicial vai ser a temperatura 1. O volume inicial é o volume 1, temperatura inicial é a temperatura 1. Só que a temperatura inicial ele já me fala. Ele fala que é de 150 graus Celsius. Lembrando que eu tenho que passar para Kelvin, somando 273. Beleza, vamos continuar no enunciado. E ele fala que o volume, depois dessa compressão, ele se reduz a 2/3 do inicial. Pessoal, eu não sei quanto é o volume inicial, mas eu sei que o volume final vai ser 2/3 do volume inicial. 2/3, pessoal, é fração. É a mesma coisa que você pegar o volume inicial e multiplicar por 2 e dividir por 3. Então, olha só como vai ficar isso aí. O volume 2, que é o volume final, ele é 2/3 do volume inicial, que é a mesma coisa que 2 vezes o volume inicial dividido por 3. Nesse exercício a gente vai ter que trabalhar com ele na forma de letrinha mesmo, porque a gente não tem esse valor. Mas vocês vão ver que depois a gente vai conseguir cortar isso aqui. Bom, enfim, vamos continuar pegando as informações. E ele pede para você determinar a temperatura final após a transformação. A temperatura final após a transformação é a temperatura 2. Ó,
O volume 1 é o volume inicial, o T1 é a temperatura inicial, o volume 2 é o volume final e a temperatura 2 é a temperatura final, que é aquele que a gente calcule. Então, o T2 vai ser a nossa variável. Bom, pessoal, eu vou pegar todas essas informações aqui e vou substituir na fórmula. Substituindo na fórmula, de cara, a gente vai ter 2/3 VI dividido por T2. Isso aqui, pessoal, todo número ele tem como denominador o número 1. Isso aqui é uma propriedade de fração, tá, pessoal? Sempre quando você vê um número, por exemplo, esse 222,8 aqui, ele está sobre 1. Esse sobre 1 está sempre aqui embaixo, invisível. Por que eu fiz isso? Já coloquei logo ele aqui. Porque isso aqui já vai cair de cara numa divisão de fração. Então, o que eu vou fazer para resolver essa paradinha aqui? Ó? Eu vou ter que repetir a primeira, trocar o sinal, ou seja, isso aqui é uma divisão, vai se transformar numa multiplicação, e inverter a segunda fração. Repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. O 1 vai para cima e o T2 vai para baixo. Fazendo isso, a gente vai tirar isso aqui. Ó. VI, ó, a parte esquerda aqui, ó, repetir. À direita, eu repeti a primeira fração, o 2VI sobre 3. Troquei o sinal. Isso aqui era uma divisão, toda fração é uma divisão. Eu transformei em multiplicação e inverti a segunda. Bom, agora eu vou resolver essa continha aqui. Pessoal, essa continha aqui como resolvo? Uma multiplicação de fração. É o número de cima vezes o de cima e o número de baixo vezes o de baixo. 2VI vezes 1 dá 2VI. 3 vezes T2 dá 3T2. Daí eu tiro, ignora esse corte por enquanto, eu tiro VI sobre 423 é igual a 2VI sobre 3T2. Pessoal, lembra daquele zero que eu cortei aqui? Porque eles estavam em lados opostos do igual, os dois em cima, e era tudo multiplicação, não tinha soma? Eu posso usar um raciocínio parecido aqui. Eu consigo cortar esse VI. Quando eu corto esse VI, eu já assumi com a letrinha que era um problema, né? Eu tinha duas letras, o VI e o T2. Agora eu cortei o VI e só me sobra o T2, eu consigo calcular o T2. Olha como vai facilitar a nossa vida aí, ó. Bom, aonde era o 1, vai sobrar o número 1. Aonde era o 2, VI, vai sobrar o 2. Por que isso aqui sobrou 1 e não sobrou 0? Pessoal, quando eu corto, na verdade eu estou fazendo uma divisão. Eu estou dividindo os dois lados por VI. VI dividido por VI dá 1. Tudo bem, pessoal? Por isso que sobra o número 1 aqui. Aqui, ó, 2VI dividido por VI daria 2. É a mesma coisa que 2x dividido por x dá 2. Aquele raciocíniozinho lá de monômios. Bom, resolvendo isso aqui, ó, isso aqui caiu numa... Sempre quando tiver duas frações e elas separadas por igual, você vai matar isso aqui com uma regra de 3. Então eu vou multiplicar 3T2 vezes 1 é igual a 423 vezes 2. Resolvendo essa regra de 3 aqui, ó, a gente vai tirar que T2 é igual a 2 vezes 423 dividido por 3. Eu peguei esse 3 que estava aqui e joguei lá para baixo dividindo, tá? Aqui era uma multiplicação, vai para o outro lado como divisão. Resolvendo essa continha aqui, a gente tira que a temperatura é 282 Kelvin. Pô, o exercício morreu quase aqui, mas tem uma pegadinha lá no final. Ele pede você determinar a temperatura final em graus Celsius. Então a gente tem aqui a temperatura final, mas está em Kelvin. Bom, para eu transformar de Kelvin para graus Celsius, eu tenho que pegar a temperatura em Kelvin e subtrair, diminuir, tirar 273. Então, 282 menos 273, resposta é 9 graus Celsius. Matamos o exercício aí. Pessoal, esse exercício eu não botei aqui, mas ele é um exercício múltipla escolha, tá? Eu não botei justamente por questão de espaço. A resposta desse exercício é a letra D. Bom, vamos fazer mais uns exemplos aqui. Os próximos dois exercícios, o 4 e o 5, eles dependem da interpretação desse gráfico aqui de cima, tá bom, pessoal? Então já botei o gráfico aqui para ir facilitando, embora ele esteja aí na sua apostila. Ele pergunta o seguinte: quais os nomes das transformações gasosas verificadas quando passamos do ponto 1 para o ponto 2, do ponto 2 para o ponto 3 e do ponto 3 para o ponto 1. Pessoal, se vocês repararem aqui, a junção de três gráficos que a gente viu lá no começo, né? Daqui para cá está variando, uma coisa está permanecendo constante,
Daqui para cá, uma coisa está permanecendo constante e daqui para cá, uma coisa está permanecendo constante. Vamos ver cada uma delas aí. De 1 para 2, o que está permanecendo constante aqui? Ó? Essa linha está seguindo para onde? Para qual direção? Para a direção da pressão. Vocês estão vendo aqui que a pressão, ó, ela está permanecendo constante. Ó. Então, da 1 para 2 é um processo em que a pressão permanece constante. Então, a gente está falando de um processo isobárico. Ó. Em todos esses processos aqui da passagem do ponto 1 para o ponto 2, a pressão permaneceu igual a 2. Ela não mudou. Já o volume ele mudou de 4 para 8. Beleza? E de 2 para 3? De 2 para 3 é o escorregazinho que eu falei para vocês lembrarem. O escorregazinho, ele é característico de qual transformação, pessoal? Vamos ver se vocês lembram. Isso aí, transformação isotérmica. E do processo 3, do ponto 3, do estado 3 para o estado 1, a pressão mudou, a temperatura mudou, a gente não consegue perceber aqui nesse gráfico, mas a temperatura mudou. Mas uma coisa permaneceu constante em 4. O que permaneceu em 4? O volume. O volume permaneceu constante. Então aqui a gente está tratando de um processo isovolumétrico. O volume não mudou. Só isso, pessoal. Essa é a interpretação desse gráfico. Cada uma dessas linhas aqui representa uma das transformações, tudo bem? Bom, a questão 5 ela pode ser quase que um ganchinho da questão 4. Ele fala que se no ponto 2 a temperatura é igual a 227 graus Celsius, qual a temperatura no ponto 3 e qual a temperatura no ponto 1? Primeiro a gente vai avaliar, isso aqui são dois exercícios separados. Primeiro, ele fala que a temperatura no ponto 2 é igual a 227 graus Celsius e qual vai ser a temperatura no ponto 3. A gente vai avaliar. Daqui para cá foi uma transformação isotérmica. A gente vai usar a visão da transformação isotérmica. Ponto. Depois que resolver essa parte, a gente vai ver qual é a temperatura no ponto 1. Aí a gente vai usar outra transformação. Vamos uma por uma para não criar confusão. Bom, se ele está falando que do ponto 2 para o ponto 3 é uma transformação isotérmica, nós já vimos isso aqui em cima. Se a temperatura antes era 227 graus Celsius, aqui é 227 graus Celsius, daqui para cá, se não mudou a temperatura, se ela é isotérmica, se a temperatura é constante, a temperatura aqui em cima vai ser a mesma, 227 graus Celsius, correto? Essa é a resposta. Lembrando que a gente tem que representar isso em Kelvin, tá? Em geral, quando a gente vai usar na fórmula, tem que estar em Kelvin. Então, 227 graus Celsius é a mesma coisa que 500 Kelvin. Agora, a gente vai ver a segunda parte do exercício. A transformação de 1 para 2, ou de 2 para 1. É uma transformação isobárica. Uma transformação isobárica é uma transformação que tem a pressão constante. Agora a gente vai ter que calcular, pessoal. Aqui em cima a gente não teve que calcular porque era uma isotérmica, a temperatura é a mesma. A gente não teve nem que usar fórmula para chegar até aqui. Agora na isobárica a gente vai ter que usar uma fórmula e usar os valores dados pelos gráficos. Olha só. A fórmula da transformação isobárica é volume 1 dividido por temperatura 1, que é igual ao volume 2 dividido por temperatura 2. Tudo bem? Então olha só. A gente vai considerar como volume 1 e volume 2, justamente esses pontinhos aqui, ó. Estão vendo? Ó. Volume 1 é o volume no ponto 1 e a temperatura no ponto 1. Volume 2 é o volume no ponto 2 e a T2 é a temperatura no ponto 2. Então, olha só. O volume 1 é o volume no ponto 1. O volume no ponto 1 é igual a 4, correto? Substituir aqui. A temperatura no ponto 1 é o que ele quer descobrir. Ele fala que aqui a temperatura era 227 graus Celsius. Quando passa para cá, qual vai ser a temperatura? Não sei. Vou deixar ela aqui como letrinha.
O volume 2 é o volume no ponto 2. Olha o volume no ponto 2. Qual é o volume dele? 8 litros. E a temperatura no ponto 2? 227 graus Celsius. Só que na hora de substituir na fórmula tem que passar para Kelvin. Já falei para vocês que isso equivale a 500 Kelvin. Então vou substituir aqui 500 Kelvin. Bom, cai naquele clássico casinho de regra de 3, né? Resolvendo essa regrinha de 3 aqui, multiplicando cruzado, eu vou te chegar nessa conta. Tem que descobrir o T1. Para isso eu tenho que jogar o 8 para o outro lado. Jogando 8 para o outro lado, eu vou tirar 4 vezes 500 dividido por 8. Esse resultado aí vai dar 250 kelvins. Bom, pessoal, o sexto exercício ele já está começando a entrar lá naquela parte de exercícios contextualizados, tá bom? O gás oxigênio é comercializado em cilindros de 50 decímetros cúbicos, que apresentam, em temperatura ambiente, uma pressão de 200 atm. Que volume de oxigênio contido no cilindro ocuparia a mesma temperatura a pressão de 1 atm? Olha só, ele quer saber qual o primeiro passo é a gente identificar uma palavra-chave aqui no enunciado que já vai ajudar a gente a matar essa questão. Que palavra é essa? A mesma temperatura. Ou seja, antes e depois a temperatura não vai mudar. Se a temperatura não muda, eu estou falando de qual tipo de transformação? Pensa aí, tempo. E aí, foi? Quem respondeu isotérmico respondeu certo. A mesma temperatura. Então a gente está falando de uma transformação isotérmica. A temperatura não está mudando. Se a temperatura não está mudando, qual fórmula a gente vai usar? Essa aí. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então a gente vai ter que procurar isso aqui no enunciado. A pressão 1, o volume 1, a pressão 2 e o volume 2. Vamos considerar assim que a pressão 1 é no começo. No começo ele não estava dentro do cilindro. Então a gente vai falar que a pressão 1 é a pressão dentro do cilindro. O volume 1 é o volume do cilindro, que está dentro do cilindro. A pressão 2 é a pressão depois que ele sai do cilindro. E o volume 2 é o volume que ele vai ocupar fora do cilindro. Tudo bem? Então vamos usando esse raciocínio. Então vamos começar a buscar as informações. Qual é a pressão, o volume do cilindro? Lê no enunciado, o gás oxigênio é comercializado em cilindros de 50 decímetros cúbicos. Está aqui, ó. Tudo bem? E agora? O que falta pra gente? Descobrimos a pressão. A pressão não, perdão. O volume 1, que é o volume dentro do cilindro. Falta a pressão dentro do cilindro. Será que tem isso aqui dentro do enunciado? Procura aí. Aqui, ó. Achou? Uma pressão de 200 atm dentro do cilindro. Essa é a pressão dentro do cilindro. Próximo passo. O volume fora do cilindro, que eu chamei aqui de volume na atmosfera. Qual o volume de oxigênio contido no cilindro ocuparia a mesma temperatura a pressão de 1 atm? Ele está perguntando qual é o volume que vai ocupar depois que aquele gás sai do cilindro. A gente não sabe, a gente vai ter que calcular, então isso aqui vai ser a nossa incógnita. Só que ele fala que a pressão fora do cilindro é uma pressão de 1 atm. Então a gente tira aqui a pressão atmosférica, é 1 atm. Olha só, eu tenho aqui uma fórmula com 4 letrinhas, dessas 4 eu tenho 3. Eu posso substituí-las dentro da fórmula e resolver o exercício para descobrir a quarta, que é o volume. Volume 2. Então, ó, V1, P1. V2, P2. Substituindo aqui esses valores, o que a gente vai tirar? 200 vezes 50 é igual a 1 vezes V2. Daqui a gente vai tirar que V2 é igual a 200 vezes 50. Opa, perdão pessoal, tem um errinho aqui na unidade de medida, tá? A unidade de volume 2, ela tem que ser a mesma que a unidade de volume inicial, tá bom, pessoal? Teve um errinho aqui na unidade de medida. Alguns vão me perguntar assim, professor, mas essa unidade aqui, os que estão mais sagazes em matemática vão perceber que isso aqui equivale a litro. Mas tomem cuidado, tá, pessoal? Por que eu estou falando essa observação? Porque se aqui fosse uma outra unidade, por exemplo, centímetro cúbico,
Aí, aqui também teria que estar em centímetro cúbico. Se aqui está em decímetro cúbico, aqui tem que estar em decímetro cúbico. Tudo bem? Embora essas duas unidades tenham o mesmo valor, digamos assim. Um decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Mas tomem cuidado, tá bom, pessoal, com isso. Tenha sempre em mente que a unidade que está o seu volume inicial vai ser a unidade que está o seu volume final. Por isso que eu falei essa observação aqui. E por último, nessa questão 7, se vocês olharem lá na apostila, ela é uma questão que ela é um pouco maior do que isso. Só que ela apresenta um texto, aquele texto ele tem uma informação legal para vocês lerem, contextualizarem, mas para a resolução da questão, o que é interessante é só aquele finalzinho lá. E por questão de espaço eu peguei só o finalzinho. Ele pergunta qual é o gráfico de pressão versus o volume que representa uma transformação isotérmica de uma quantidade fixa de um gás perfeito. É o... Bom, e ele dá aqui essas 5 opções. Essas 5 opções a gente tem que ver qual dessas equivale a uma transformação isotérmica. E para isso, pessoal, a gente tem que lembrar como é o gráfico de uma transformação que relaciona a pressão e volume, né? E a transformação é isotérmica, o chamado isotermo. Vocês lembram como é esse gráfico? É isso mesmo, pessoal, é aquela famosa escadinha, certo? Ah lá, botei aí para vocês lembrarem. Isso é o gráfico de uma transformação isotérmica. Qual desses gráficos parece? Tem essa carinha aí que eu mostrei para vocês. Isso aí. Resposta tá aqui, ó. Tá vendo? Então, pessoal, o gabarito da questão é a letra B. Bom, pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Bons estudos, se cuidem. E é isso aí, tá bom, pessoal? Até mais. Uma boa aula. Tchau, tchau.